Então vamos nessa. Bom, esses dias eu tive uma conversa muito interessante dentro do espaço de ensino que a gente estava falando sobre um tema muito moderno, muito presente, que hoje em dia não é tão estudado, inclusive, que é a questão da família, né? A gente estava falando sobre o ponto de que hoje, qual é a importância, o que que representa a família dentro da vida dos alunos, qual é o impacto que isso tem no rendimento escolar e esse tipo de coisa. Quando a gente olha pela perspectiva social, a gente vê que a família ele é o alicerce, ela é o principal dentro da vida de qualquer estudante. Só que aí o questionamento, né, e o ponto principal que fica é se pensar, certo? Se a família é o alicerce, se ela é o ponto principal na vida do estudante, se ela é de fato o ponto mais importante, o que que a família molda? O que que ela forma? Qual é o impacto que ela tem na vida de qualquer sujeito? É importante perceber que a família, no limiar das coisas, ela representa uma palavra por si só. Família ela representa a oportunidade. Dependendo do contexto, dependendo ali da estrutura social, familiar que você acaba nascendo, você tem algumas delimitações, você tem alguns certos tipos de oportunidades que, a critério, né, de discussão, se tem um consenso de que é um pouco injusto, porque uns têm mais oportunidades que outros. Isso de fato acontece. Só que no limiar, pensando dentro da perspectiva da educação, né, família ela representa meio que uma trajetória, uma linha contínua do que vai se ter a finalidade dentro de um pressuposto educacional. Então, quando se nasce, por exemplo, né, se olhando necessariamente dentro da escola pública, o impacto que a família tem dentro da finalidade educacional é o objetivo, é a finalidade que a educação vai ter. Então, dentro da escola pública, o objetivo, né, principal é a formação para dar dentro de um sistema. E esse sistema, ele está preso a uma perspectiva que é a forma como o mercado de trabalho se estrutura, dado que o principal, né, da escola pública é formar sujeitos preparados para o mercado de trabalho. E aí entra o problema principal, que é justamente a estrutura do mercado de trabalho. Pense junto comigo. Quando você passa 9 anos, muito tempo, né? Você entra, na maioria das vezes, ali na educação infantil, depois você vai para o ensino fundamental, depois você entra ali no ensino médio, e aí depois desse longo tempo de preparação, você sai ali, em tese, preparado para o mercado de trabalho. E aí você entra em um regime específico, né, que a gente chama de CLT, mais comumente conhecido. Só que quando você entra num regime CLT, que é a forma que você é moldado para trabalhar dentro do mercado de trabalho, né, sobre 8 horas diárias, só que aí tem o sistema de ensino, que a maioria das vezes se passa 4 horas, é obrigatoriamente, legalmente exigido que o turno escolar diário ele tenha pelo menos 200 dias letivos e uma carga horária mínima de 4 horas por dia. E aí você entra ali, né, dentro de uma empresa para trabalhar 8 horas por dia. E aí o problema é que dentro de um regime CLT você vende seu tempo. Todo trabalhador dentro desse mesmo sistema ele é um vendedor de tempo. E ele é um vendedor de tempo exclusivo para um único cliente. Independentemente da estrutura que ele seja, ser servidor público, por exemplo, não lhe faz que você saia desse sistema exclusivamente por isso. Seja um CLT comum para uma empresa privada, seja um CLT que trabalha dentro do serviço público, ambos são vendedores de tempo para um único cliente. Na esfera privada, você é um vendedor de tempo para um único cliente, que é uma empresa. Em um serviço público, você é um vendedor de tempo para um único cliente, que você é o Estado, que é o Estado no caso. Então, independentemente do regime, seja ele serviço público, seja ele na esfera privada, você é um vendedor de tempo. E você é formado dentro da escola para ser um vendedor de tempo.
Então percebam que a finalidade, mesmo quando se tem especificamente um sucesso educacional, o fim ainda é um sistema para uma finalidade, um ambiente completamente medíocre. Agora percebam, imagina ainda, se você não tem essa preparação, se você ainda não tem um sucesso em que no final das contas vai lhe levar em um contexto medíocre, imagina para quem nasce em um contexto educacional que não se tem estímulo para estudo, não se tem um estímulo nenhum para desenvolvimento e não se tem ainda nem a menor chance de ter alguma oportunidade. Então, no fim das contas, família ela não só define necessariamente oportunidade ou comportamento. Família ela também define ambição, define o nível de esforço e também vai definir para a criança o que ela consegue, o que é possível dela conquistar na vida dela e o que não. A depender da estrutura familiar, desde muito cedo, ela já vai começar a criar estruturas mentais na cabeça dela de que certas coisas na vida que outras pessoas têm acesso não é possível para ela devido à estrutura familiar que ela nasceu. Então eu vejo que a escola nunca foi o problema. A questão e o alicerce, o mais importante a ser visto é a família. Porque a depender desse ponto de vista, é a família que vai definir se o conteúdo aprendido dentro da escola e todas essas características vão ser importantes para a criança ou não. Mas calma que isso também não é uma sentença. Mesmo você tendo nascido em um contexto familiar, uma estrutura mais diversa, mais complicada, isso não determina necessariamente o seu fim, mas sim as escolhas que você vai fazer a partir de hoje. Então, da mesma forma que a família ela é o início, ela também pode ser o primeiro local de mudança. E tudo dentro da nossa vida, ela começa a partir de escolhas simples. E se você também está preocupado com esse tipo de questão, né? Que se você tem filhos, se você é pai, se você é professor, e também martiriza-se com essas questões sociais, eu lhe convido a dar uma olhada no material que eu criei referente a um caderno de atividades proposto com questões de língua portuguesa e matemática, dentro de outras questões também que pode ajudar seu filho ou aluno a desenvolver certas habilidades dentro desse sistema educacional. Eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo. E sem mais, nos vemos na próxima.